Graça e paz do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se destinam espiritualmente. O homem natural, ele vê as coisas de Deus assim como uma loucura. Está fazendo isso. É porque a palavra de Deus, ela pede, ela declara nos nossos corações: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. O homem natural, ele não vai fazer isso. Ele fala: não, isso é loucura, eu tenho que curtir a minha vida, eu tenho que ter as coisas assim. Ele se preocupa com as coisas terrenas. O homem espiritual já não, o homem espiritual já entende. Assim, eu tenho que negar, assim, as minhas vontades para mim estar vivendo as vontades do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, um homem natural, ele anda de qualquer jeito, se veste de qualquer jeito. O homem espiritual não, ele já vai mudando ali. Por quê? Porque ele tem na consciência, assim, que pode fazer alguém tropeçar. Por quê? Porque ele já aprendeu o que é amar o próximo. Igual eu falo assim: se eu ficar sem camisa, é pecado eu ficar sem camisa? Não, mas a partir do ponto que faz outras pessoas pecarem ao me ver sem camisa, isso já é pecado, já é proibido. Então eu já prefiro não ficar sem camisa. Então, uma pessoa assim natural, ela não vai entender isso. Ela assim vai querer ficar se mostrando. Uma pessoa natural vai querer ficar fazendo tatuagem, né? Eu não entendo isso. A palavra de Deus fala assim: negue a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Então é Deus que quer que a pessoa faça uma tatuagem. Não, é negar a si mesmo. O evangelho é esse, é negar a si mesmo. Então uma pessoa natural, ela não vai entender. A palavra de Deus fala assim, que aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a Cristo, assim, não é digno dele, né? Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. A palavra fala assim. E a pessoa natural não vai entender isso, não. Assim, eu tenho que ficar com a minha família, eu tenho que cuidar da minha família. Isso você tem que fazer, mas você tem que estar na luz. Se você estiver na luz, você vai ser luz dentro de casa. Então, por isso que você tem que amar Deus sobre todas as coisas. Mais do que o seu pai, mais do que sua mãe, mais do que o seu filho. Uma pessoa espiritual, ela já entende isso. A pessoa espiritual, ela já entende. Por quê? Porque ela está lendo, está acompanhando as pregações, né? Sabe assim, igual vai dizer em Lucas, capítulo 6, versículo 39. Pode um cego guiar outro cego? Ambos não cairão na cova. Então a pessoa espiritual, ela está preocupada ali com a salvação. Eu preciso andar nos caminhos do Senhor. Preciso deixar Deus controlar assim a minha vida. E a pessoa espiritual, ela sabe que assim a sua família também será transformada. Por quê? Porque ela tá na luz. E a luz está iluminando, ela está mudando ela por dentro. Então a pessoa espiritual, ela sabe, né, que o que Deus fez e o que ele irá fazer. É questão de tempo, né? Então a pessoa espiritual, ela não fica presa nas coisas que está acontecendo à volta dela. Ela sabe que ela serve um Deus Todo-Poderoso. Ela tem um pensamento de Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ela conhece as palavras do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então uma pessoa natural não, já não entende. Eu não vou negar a si mesmo, não. Eu vou continuar vivendo assim, eu vou andar assim, desse jeito com Deus. Eu vou assim, nos domingos eu não vou no culto. É uma pessoa natural. A pessoa espiritual, ela sabe: eu tenho que ir para o culto, assim, pelo menos no domingo, para me alimentar. A pessoa espiritual, ela faz isso. A pessoa natural, não. Ela já não, estou cansado. Né? Eu estou cansada. Né? A pessoa espiritual, ela já não. Ela já fala: não, esse é o dia do Senhor. Eu vou.
Eu vou adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Essa é a pessoa espiritual. A pessoa natural vai ver todas essas coisas que eu falei. É loucura. É loucura. A pessoa natural, ela vai olhar assim na vida de uma pessoa espiritual e vai dizer às vezes assim, cadê o seu Deus? Olha o que você está passando, você está buscando, você fica dando dinheiro para pastor. A pessoa natural, ela vai ter esses pensamentos. Mas a pessoa espiritual, ela vai ter um entendimento. Deus está trabalhando, Ele vai me dar a vitória. Essa situação vai mudar, porque eu creio no Deus que eu sirvo. A pessoa espiritual vai ter essa visão, mas a pessoa natural não, ela não vai ter essa visão. Ela não vai ter essa visão. O primeiro passo para uma pessoa assim se tornar até mesmo espiritual, ela tem que confessar, assim, crer que Jesus Cristo é o seu Salvador. Romanos capítulo 9, versículo 10. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. No versículo 10 agora. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então o primeiro passo tem que confessar ali com a boca assim, o Senhor é meu Salvador, Jesus Cristo é meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador. E crer no coração. Crer no coração, o que logo vem é se batizar. Marcos capítulo 16, versículo 16 vai dizer, quem crê e for batizado será salvo. Então, o primeiro passo é você confessar, aceitar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador. O segundo passo é se batizar e crer, esperar, você entendeu? Esperar no Senhor. Porque no começo você não vai ver uma mudança assim do dia para a noite, não. Você não vai ver assim uma mudança do dia para a noite, assim, nas coisas visíveis, tangíveis. Vai ter um tempo ali. Com o tempo você vai ver a mudança. Hoje, assim, com o tempo que eu já estou na presença de Deus, eu vejo o que Deus já fez na minha vida. E na vida das pessoas que estão à minha volta. Mas o primeiro passo que Deus quer transformar é aqui dentro de você. Então, assim, as pessoas, elas natural, vai ficar presa, assim, vai querer ficar vendo as coisas que é visível, tangível, aplausível. Mas a pessoa que é espiritual, ela sabe que Deus está trabalhando aqui. Deus está trabalhando aqui dentro de mim. É porque a diferença, sim, de Deus e de Satanás, eu vejo que é essa daqui, Satanás trabalha nas coisas visíveis. Deus, primeiro, ele trabalha assim, Satanás trabalha de fora para dentro, vamos dizer assim. De fora para dentro. Ele faz você feio, faz você se apaixonar para trazer idolatria, pecado e assim vai. Deus não. Ele trabalha de dentro para fora. Ele vai te limpando ali, te libertando, né? Para você buscar as coisas do alto, que aí já se torna a pessoa espiritual. Então, uma pessoa, para ser assim espiritual, tem que assim crer no nosso Senhor Jesus como Salvador. Tem que se batizar para entender as coisas do alto, espirituais. Senão é igual Nicodemo. Você vê lá, Nicodemo, Jesus Cristo vai dizer, em verdade, verdade te digo, em João capítulo 3, versículo 3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos vai dizer assim, como é que pode um homem velho como eu tornar a entrar no ventre da mãe? No versículo 5, que verdade, verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode vir entrar no reino de Deus. Aquele que é nascido de carne é carne, aquele que é nascido de Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, porém não sabe de onde vem nem para onde vai, assim são todos que são nascidos do Espírito Santo. Olha como Nicodemos não estava entendendo no versículo 9, ele vai dizer, como é que pode isso? Aí Jesus Cristo vai dizer, você é mestre de Israel e não entende isso? E não entende isso? Aí no versículo 12, Jesus Cristo vai dizer assim, eu estou falando das coisas terrenas e você não está crendo? Imagine se eu falar das coisas celestes, das coisas espirituais. Então, para você que declara assim, não, eu sou batizado, pastor.
Eu sou batizado assim na igreja católica, mas na igreja católica você não tem Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno seu Salvador. Você tem a Maria ali. Assim, o que eu estou falando é você crer somente em Jesus, se batizar somente nele. Você entendeu? Agora, se você foi batizado já em outra igreja evangélica, crendo que, né, Jesus Cristo é o seu único, suficiente, exclusivo e eterno seu Salvador, não tem necessidade de você se batizar de novo. Estou falando com os católicos. Né? Que, por exemplo, ele tem que fazer a renúncia aí da idolatria para viver as coisas espirituais. Né? E viver as coisas espirituais você tem que entender assim, que é esperar até mesmo a vinda do nosso Senhor Jesus. É você ter a santidade, por isso que você tem que negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir, que seja feita a vontade de Deus, igual a oração, né, que oramos, né, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, pão nosso, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, seja feita a vontade de Deus. E eu falo assim, esperar, aguardar, não ficar assim preso na situação que está acontecendo, e sim preso ali na palavra do Senhor. Eu creio. Então, ó, pessoa natural não vai entender isso. Pessoa natural vai vir na igreja quando ela quiser, porque ela fala, não, é assim, eu creio, assim vai continuar desse jeito. A pessoa espiritual não. A pessoa espiritual, ela entende, não, eu tenho que ir para a igreja, adorar o nosso Deus Todo-Poderoso, pois só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu preciso ouvir a palavra dEle para mim poder iluminar assim a minha casa, o trabalho. A pessoa espiritual, ela tem esse pensamento. A pessoa natural, não. Ela... Hoje eu vou porque eu estou precisando de um milagre, a situação apertou. Ela vive nas coisas terrenas. Nas coisas terrenas. Amém? Então, vou finalizar aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ela mesma não é julgada por ninguém. Então, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Eu julgo todas as coisas através da palavra, eu tenho a palavra. Se alguém vier me julgar, assim, eu pego a palavra e explico porque eu tomei essa atitude, porque eu sempre vou andar conforme a palavra de Deus. Né? E, assim, a pessoa não vai conseguir, assim, achar acusações, porque eu vivo as coisas do céu, eu não vivo mais aqui, não é o Fábio, é Cristo, eu deixo Cristo viver. Né? Então eu evito ali de estar pecando, né? Para as pessoas não estarem me julgando. Bem, então aqui, ó, pois quem conhece a mente do Senhor, que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é essa, amar uns aos outros. Né? A pessoa natural fica presa assim na vida dos outros. A pessoa espiritual não. Pode ficar falando de mim assim. Eu vou continuar olhando para frente. Pode ficar falando, o que você está fazendo? Eu vou continuar olhando para Cristo. Né? A pessoa espiritual, ela segue a vida. O que passou, passou. Ela olha para frente. Amém? Ó, que Deus abençoe a vida de todos. Você fazer uma pergunta, você é o quê? Natural ou espiritual? Espiritual? Você crê no nosso Senhor Jesus? Eu também creio. Grandes coisas Ele já está fazendo nas nossas vidas. Por isso que eu falo assim, ó, que Deus venha te abençoar mais e mais e mais e mais. Pois é visível e notório que Deus ele está nos abençoando sempre. Amém? Ó, forte abraço. Um beijo no coração. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo.